Suspeitos de invadir e roubar a agência dos Correios em Neves Paulista morreram durante troca de tiros com a polícia militar. Um terceiro suspeito fugiu e está sendo procurado. De acordo com a polícia, o crime foi cometido na tarde da última quarta-feira. Os ladrões fugiram em um carro por uma estrada de terra sentido município Monte Aprazível. Policiais foram chamados e começaram uma perseguição, que acabou sendo o veículo deles cercado pelas viaturas. Houve um tiroteio. 2 suspeitos morreram. O helicóptero Águia também auxiliou. Segundo a PM, os criminosos começaram a atirar quando a viatura se aproximou. Os policiais então revidaram. Um dos mortos tinha 29 anos e era morador de Monte Aprazível. O outro ainda não havia sido identificado. O representante de uma empresa de crédito de Araçatuba procurou a polícia ontem para denunciar um prejuízo de mais de 24 mil. O valor referente à dívida assumida por uma suposta cliente que sumiu antes de finalizar o contrato. Segundo o relatado, ela procurou a financeira para um empréstimo consignado de R$ 25.400 para transferir a dívida que tinha com um banco para o outro. Conforme combinado, a financeira quitou a dívida que a mulher tinha com outro banco, no valor de R$ 24.400. O contrato previa que a investigada recebesse R$ 25.400, ficasse com 1.000 e devolvesse o restante para a financeira. Porém, antes que o dinheiro fosse depositado, a mulher desapareceu e deixou de atender o telefone. Segundo a representante, a empresa ficou no prejuízo, com R$ 24.400, mas a mulher não recebeu nenhum valor, apesar de a dívida com o banco ter sido quitada. O aposentado José Gomes Santos, de 76 anos, morador em Pereira Barreto, morreu após ser atropelado por uma picape Saveiro. O acidente aconteceu, a vítima estava internada, foi na terça-feira. Estava internada na Santa Casa de Araçatuba e o óbito foi confirmado na quarta-feira. Um boletim de ocorrência comunicando a morte foi registrado pela esposa de Santos, uma aposentada de 72 anos. Um acidente envolvendo 3 carros e uma caminhonete deixou uma pessoa morta e outras feridas na Eliezer Montenegro Magalhães, próximo ao trevo de Aracanguá. Foi ontem à tarde. Conforme a polícia rodoviária, um carro bateu na traseira do outro, os dois rodaram na pista. Em seguida, os outros 2 motoristas não conseguiram desviar e acabaram também se envolvendo na colisão. Com o impacto da batida, um homem foi lançado fora do veículo. Jaime Rodrigues de Souza, de 67 anos. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu. As outras 3 pessoas foram socorridas por ambulâncias e levados para a Santa Casa de Araçatuba, onde passaram por atendimento médico. Um aposentado de 76 anos morreu na última terça-feira após ser atropelado por uma Saveiro. O caso aconteceu na Avenida D. Pedro II, no bairro Centro, em Araçatuba. Segundo a ocorrência, ele andava de bicicleta pelo local, momento em que foi atingido por um veículo conduzido por um engenheiro civil. Com o atropelamento, o aposentado foi levado de imediato para a Santa Casa e foi constatado um quadro grave de hemorragia devido a um traumatismo. A vítima acabou não suportando e veio a óbito. Conforme boletim de ocorrência, a polícia prendeu na noite de ontem um desempregado de 19 anos suspeito de homicídio e comércio de drogas. A polícia estava em patrulhamento e viu um Gol com um veículo no seu interior. A atitude despertou atenção. Durante a abordagem e revista pessoal, com ele nada de ilícito, os policiais reconheceram ele como suspeito de um homicídio há cerca de 10 dias atrás. Indagado, logo confessou ter matado o pai de sua namorada jogando o carro contra ele. Em seguida, a polícia foi até a casa dele na rua Amadeu Vuolo, no Verde Parque. Localizaram um revólver calibre 32 e, ao lado, 17 munições intactas, 37 pinos de cocaína,
R$180 em dinheiro. Levado ao plantão, ficou preso em flagrante. Em Penápolis, um pedreiro morreu após um acidente de bicicleta. Em Avenida Jair Pedro Sobrinho, 54 anos, morreu na manhã de ontem na Santa Casa de Araçatuba, para onde foi transferido. Ele estava internado em Penápolis após uma queda de bicicleta. Ele caiu na Avenida Mato Grosso, levado pelo resgate até o PSM de lá, foi transferido para Araçatuba. Devido à gravidade, também veio a óbito. Um homem de 53 anos que era funcionário, ou que é funcionário da Prefeitura de Araçatuba, ele foi preso durante a noite ao se aposentar espontaneamente no plantão de Araçatuba. Ele cometeu um crime em 2015, sendo vítima um garoto de 13 anos que é neto da irmã dele. Ele estava condenado a 8 anos de prisão por estupro de vulnerável. Se apresentou espontaneamente. Na ocasião do estupro, havia um churrasco em família. Ele entrou no carro e o menino estava dormindo com mais 2 irmãs de 10 e 13 anos. A vítima também dormia. Acordou com o réu fazendo sexo oral nele. A vítima gritou assustada e mandou ele embora. Contou no dia seguinte para a mãe o que tinha acontecido. Por ser da família, a mãe não quis denunciá-lo à polícia, mas o expulsou de casa. Porém, a criança, que é atendida pelo CREAS, ele comentou com o pessoal do CREAS, que veio na casa e orientou a mãe a fazer um BO na oportunidade. Foi feito um BO, foi instaurado um inquérito policial, saiu a condenação e ele se apresentou espontaneamente. A PM apreendeu na noite de ontem uma espingarda de munições em um sítio em Alto Alegre. A equipe foi chamada para atender uma ocorrência de briga. São 2 famílias que moram vizinhas e se desentendem há anos. Um agricultor relatou com ele como vítima de que o vizinho tinha pego uma espingarda e ameaçava atirar nele. A arma foi apreendida, mas tinha documentação que era do filho dele, mas ficou apreendida com cartuchos. As 3 pessoas envolvidas foram apresentadas no plantão de Penápolis, ouvidas e liberadas. Em Birigui, amigos do alheio aproveitaram a ausência de moradores que estavam trabalhando. Quando chegaram, a surpresa, as 2 casas tiveram as 2 portas da cozinha arrombadas. TVs, liquidificadores, secadores de cabelo, batedeiras e semijoias foram levados. Pelo modus operandi, conforme a polícia, acredita-se que os gatunos sejam os mesmos dos 2 casos. Para entrarem, escalaram muros e ambos aos lados das casas são terrenos baldios. E agora o nosso destaque final. Wanderson da Silva, 20 anos, morreu na Santa Casa de Birigui. Segundo o boletim de ocorrência, ele estava internado desde o dia 30 de dezembro, quando foi baleado em um bar em Birigui. Ele cumpria pena no regime semiaberto, estava em liberdade, beneficiado pela saída temporária do final de ano, quando foi ferido. Apesar do crime ter ocorrido no dia 30 de dezembro, aconteceu no dia 30 de dezembro, ele estava em liberdade, apesar deste crime de ocorrência que foi registrado apenas no dia 8 de janeiro. Os PMs que atenderam a ocorrência naquela noite informaram que eram 7h30 da noite e houve um chamado em uma casa na rua Antônio dos Santos, no bairro Portal da Pérola. No local, eles foram atendidos por um irmão de Silva que contou que a vítima tinha sido atingida por um disparo de arma de fogo e levada ao pronto-socorro por um amigo. Na ocasião, a testemunha disse que Silva era beneficiário da saída temporária e, apesar de residir em Brejo Alegre, estava na casa de uma irmã em Birigui. Os beneficiados pela saída devem permanecer no endereço informado à Justiça, mas a vítima foi parar no bar na Avenida Fife José Hábito, qual era perto da casa da irmã. Os PMs estiveram neste bar e encontraram fechado. No local não havia vestígios do crime. Mesmo assim, o Instituto de Criminalística, foi acionado para a perícia. Em seguida,
A equipe esteve na Santa Casa e conseguiu ouvir Silva antes dele ser levado para o centro cirúrgico e contou que, ao entrar no bar, foi surpreendido por um homem que saiu de trás do engradado de cerveja e atirou. Ainda segundo a vítima, mesmo ferido, ele correu para a casa da irmã, onde foi socorrido. Consta no boletim de ocorrência que, apesar de Silva ter dito que foi surpreendido pelo atirador ao entrar do bar, o projétil que o atingiu entrou pelas costas e ficou alojado ao lado esquerdo do peito. O objeto foi retirado e ele ficou à disposição da justiça para ser periciado. Após a cirurgia, o paciente permaneceu internado. A morte foi confirmada hoje. O pai da vítima comunicou o óbito e o corpo passaria por exame necroscópico antes de ser liberado para o velório e o consequente sepultamento. De tomar os refrigerantes Paulistinha, Bolinha, Tubaína Estrela e a cerveja Paulistinha Pilsen e Puro Malte. A gelada para todas as horas. Muito bem.